entendem para mim que a contribuição mais útil que a gente pode dar realmente é essa que nos arma na vida para resistir a essas tormentas. Todo mundo aqui sabe o que são os sacramentos, todo mundo sabe onde é que estão sendo atacados, todo mundo sabe. Agora, tem umas coisas, umas certas finesses da psicologia sobrenatural, justamente essa. É uma coisa, por acaso, é uma coisa que eu estou reescrevendo. Eu tenho um pouco até obsessão por esse tema. E ela sabe um pouco isso, mas ela não sabia que eu estava escrevendo isso. Porque 2 Amores, 2 Cidades, eu considero aquilo um livro mal benigno. Mal o quê? Benigno. Eu vou dizer que nasceu todo. Bom, não gosto, eu queria, quer dizer, aquilo era para ser muito melhor. Porque eu estava numa situação intermediária, filosófica e teológica, entre uma direção total à orientação de Maritain e uma outra, fiel ainda a São Tomás, mas libertado das coisas mais práticas de Maritain. De modo que é curioso que na psicologia sobrenatural, Maritain não tem contribuição nenhuma, quase nenhuma. Eu não digo isso como crítica, não, porque ninguém tem a obrigação de abordar tudo. Eu apenas lamento que para ele, até para o uso dele mesmo, que ele não tenha abordado a segunda de São Tomás com a atenção que ela merece e tenha preferido falar sobre os quadros. Mas aquilo é aquela coisa de Maritain, de negócio de arte. Esse negócio é uma pena. É claro que também tem a sua utilidade. O problema da arte, a arte tem um valor imenso para a vida da alma. Mas hoje, onde nós estamos, Luta de vida. Realmente, não pode. É luxo. É luxo. Sim. É a mesma coisa que pensar nos mártires da perseguição de Diocleciano e um sujeito fazer conferência sobre a arte cristã. Evidentemente era luxo. Agora, é uma coisa que eu não contesto, e Helena não fique nem de longe imaginando que eu esteja minimizando, porque as contribuições vitais que um grupo como o nosso deve trazer, devem ser multiformes, devem ser muito variadas. Aí é que se aplica a noção do pluralismo. Essa contribuição eu daria depois se eu estivesse aqui, que ele vai ter que escrever sobre isso. Para nós vivermos esta nossa luta, nós precisamos ter a coragem de fazer a conferência sobre a arte cristã. Porque se dissermos, como eu acabei de dizer, que é luxo, de uma maneira absoluta, e não quisermos fazer de modo nenhum, essa atitude é errada. Quando a Inglaterra estava sendo bombardeada, dia e noite, a cidade embaixo, tinha uns especialistas trabalhando, fazendo as melhores reproduções de tricromia das obras de Rafael. Quer dizer, a vida continuava na sua pluralidade humana. Porque se as pessoas se tornassem unicamente aplicadas à defesa da cidade, ficavam todos loucos. Para o homem não ficar louco, o homem tem de atender sempre ao humano. E o homem é uma natureza, uma essência, uma natureza, o homem aqui, com uma essência. É aquilo que ele é. Então o homem é um animal racional. Então a diferença específica é a racionalidade. Bom, agora imagine essa racionalidade como sendo o conteúdo disto que eu representei aqui, essa bola que eu representei aqui é a natureza do homem. Então essa natureza do homem é especificamente, essencialmente racional. O que ela é? Animal racional. Ela é animal genericamente, racional especificamente. Bem, o que quer dizer isso?
E como é que nós sabemos isso? Eu só vou inverter o tema da questão, porque numa das aulas eu traria justamente essa demonstração. Qual é a diferença que se observa, desde que a criança pequena observa, entre gente e bicho, entre o homem e o animal? É a seguinte: por onde a criança tem pela primeira vez a descoberta da especificidade do homem, da racionalidade. É que o homem é apto a fazer uma variedade espantosa de coisas. Uma variedade que nós mesmos não fazemos ideia. Só fazemos ideia se formos forçados, se eu começar a enumerar, se formos para uma exposição, essas exposições dos engenhos humanos, aí a gente acorda e vê, sim, o homem é capaz de ir à Lua, é capaz de fazer aparelhos eletrônicos, é capaz de fazer isso. Isso não é nada comparado com a variedade espantosa que o homem, ainda na idade do bronze, era capaz de fazer. Enquanto que o animal, por mais hábil que seja, ele faz as suas macaquices, as suas coisas, mas só não sai da esfera das macaquices. Pega uma coisa e tal, pula aqui, pula lá, mas os filósofos dizem que é uma natureza ordenada ad unum, ordenada a um tipo só de operação. A um tipo só de operação. Enquanto que os homens, em relação ao mundo exterior, ao mundo físico, fazem dele o que quer. Por exemplo, fazem esses giz. De onde veio esses giz? Algum de vocês sabe? Sabe o nome das substâncias desses giz? É um calcário, né? O nome carbonato de cálcio. Quer dizer, existe umas espécie de pedreira, existe de lá se tira e tal. Ou então pode até fazer sinteticamente. É carbono e cálcio que tem aqui bem. O homem é capaz de separar essas duas coisas e usar o cálcio, e para tirar daqui o cálcio para fazer remédio, e botar dentro de vidrinhos e dentro de cápsulas, já é outra aplicação. O homem é capaz de fazer isso. E para fazer ainda mais engraçadinho, faz assim. E se duvidar, faz assim. E o homem tem uma tal variedade de aptidões sobre o mundo exterior que prova o quê? O que é que essa variedade de aptidões prova? Eu queria que vocês lancem esse desafio, a inteligência de vocês. Vocês ainda não estudaram filosofia, hoje, pensem, meditem. É espiritual. Que é espiritual. Você deu um pulo. Bem, a madame deu um pulo sobre a conclusão, mas eu quero o raciocínio. É uma parcela. Como se chega lá? Você está quente. Não é uma parcela da criatividade de Deus? Não vem lá com Deus, não, que aí é um pulo. Aí não. Isto prova a superioridade da natureza humana sobre isto que ele domina de tal modo. Quando um agente domina de tal modo o outro, prova uma superioridade de nível, uma superioridade ontológica de nível. Então, o homem faz da matéria o que quer. Logo, é mais do que a matéria. Mas precisa fazer o raciocínio para a conclusão ter beleza. Senão, é só a conclusão que a gente já sabe vagamente. Bem, talvez a criança faça este pulo, todos façam esse pulo, o senso comum que todos têm, mas é bom que a gente, em lugar do pulo, faça refletindo, raciocinando e fica deslumbrado, porque fica de repente uma beleza, né? Como é que a gente sabe que o homem é realmente um ser superior a esses outros? Pela evidentíssima prova de que ele faz o que quer da matéria. E quando ele não era muito técnico, na Idade Média, o homem se caracterizou por ser pouco técnico, e mais teológico, e mais filosófico. Mas então ele se divertiu em fazer o que da matéria? Em fazer a pedra virar volutas curvas. O Chesterton tem uma página maravilhosa a esse respeito, quando ele escreveu o Evan Friedel, o homem medieval, quando ele atira aquela pedra para o ar e faz aquelas curvas, e a pedra é a substância
mais rebelde a curva, que ela trabalha muito mal em flexão. Ela trabalha bem em compressão. A pedra resiste bem em compressão, quer dizer, botando peso em cima dela. Mas fazendo assim, ela parte. Então, para ela não partir, fizeram uma curva de tal modo que pôr um peso em cima, cada parte está trabalhando na outra em compressão. Quer dizer, se puser uma pedra aqui assim, puser aqui um peso muito forte, ela quebra, ela tem capacidade de quebrar. Agora, se puser essa pedra assim, se fizer um peso 100 vezes mais forte aqui, ela não quebra. Porque cada pedaço está fazendo compressão nos outros e todos estão fazendo compressão aqui. E ela ganha uma força inesperada pela graça da forma que recebe. Quer dizer, recebe uma forma graciosa e ganha uma força inesperada. Quer dizer, o homem brinca com a matéria e faz dela o que quer. Isso numa época em que ele não era muito técnico, ele não fazia aparelhos eletrônicos. Com a pedra, só com essa simples substância e com a madeira, ele fazia coisas espantosas, de que nós até hoje nos admiramos. Outro exemplo, a pedra é a substância rústica, serve para exprimir, podia deve servir para exprimir a cara de um leão ou a cara de um demônio, mas o homem medieval exprimiu com a pedra o sorriso de um anjo, o sorriso dos anjos. E a famosa expressão sorridente de um anjo da Catedral de Reims, que é justamente onde o artista conseguiu a expressão mais leve, com a substância mais rústica e mais imprópria. Isto prova o quê? Domínio sobre a coisa. A pedra quer ser pétrea, o homem faz dela ela ser dúctil, ela ser vaporosa, ela ser espiritual, ela virar sorriso de anjo. Bom, tudo isso mostra que a natureza humana tem uma capacidade de fazer coisas que, se apresentasse cada uma com uma certa capacidade de fazer coisas infinita. Por aí afora. O homem tem essa capacidade infinita. Bem, então, volto ao ponto. O humano, a situação humana é respeitar esta tensão que vem de dentro da natureza humana, pedindo ao homem realizações. É do homem querer fazer coisas, e querer fazer variedade, e querer fazer gracinhas, quer dizer, fazer mais. Já fez isso, então querer fazer. É próprio do homem isto. Contrariar isto é contrariar a alma humana. Ora, não pode ser bom para o homem, nem podemos admitir, crer que seja do agrado de Deus, que a alma humana seja contrariada. De modo que uma espiritualidade não pode exigir de nós uma ordenação como a normal. Nós transformarmos a nossa vida, fazendo do nosso desejo de Deus uma simplificação de todas as faculdades almas. E sim, ao contrário, na vida individual de um santo, na vida particularíssima de um determinado espírito, pode o homem, com um crescente amor de Deus, um amor que vai rompendo os limites, vai crescendo, e vai passando as etapas sucessivas do progresso espiritual, pode se despojando e abandonando todas as aptidões, deixando todas as aptidões e querendo só aquelas aptidões que vêm de Deus, que são os dons. Os mais altos, os dons do Espírito Santo, justamente, que levam mais depressa os homens. Mas, numa vida espiritual de uma comunidade, se nós estamos tratando não de uma direção espiritual determinada, de uma pessoa já na via unitiva, ou já na via iluminativa, e só poderia ser dirigido por um outro santo, ou por uma pessoa que tivesse muita ciência dessas coisas. Mas, para a boa direção espiritual dos engatinhantes, dos começantes, que somos todos nós,
nós devemos respeitar esse pluralismo da natureza humana. Podemos sim, sem dúvida, tentar fazer com toda essa imensa atividade de coisas que temos que continuar a fazer. A civilização tem que continuar. Temos que continuar a fazer obra de arte, tem que continuar a fazer isso tudo. Mas é preciso que alguns grupos, que algumas pessoas, em algumas horas, se apliquem mais intensamente a esta direção principal da vida humana, que está por cima de todas essas coisas que são coisas da natureza humana. E que então procurem se entregar e procurem aprender com os mais sábios, com os livros, no caso eu aqui seria, não como mais sábio, mas como portador da leitura dos mais sábios, sobre os santos, sábios, etc., para nós nos ocuparmos daquilo que os santos têm a ousadia de dizer o único necessário. Nós não temos essa ousadia. Se dissermos somos hipócritas ou somos fariseus, porque ainda não fazemos, nós não podemos dizer. Mas temos que ter umas aulas e umas meditações e uns encontros em que deixamos toda essa riqueza tornada um pouco secundária, assim, mas sem perder de vista que ela compõe a natureza humana, sem perder de vista que há uma pressão interna, é como uma pressão interna vigorosa, pedindo ao homem este pluralismo de talentos, pedindo. E o homem, mesmo na vida religiosa, como aconteceu com São João da Cruz, isso é raro, conseguiu explodir ao mesmo tempo a suma santidade e a suma poesia. Isso é raro, porque Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, consagrou toda a sua vida ao amor de Deus, mais nada, mas a sua literatura de quinta classe não vale nada. São Francisco. Também não, é uma coisa que é bom, mas não é, enquanto que São João da Cruz é realmente, só pode tomar literariamente, literariamente uma obra-prima de literatura, como a Santa Teresa d'Ávila também. Mas isto é muito raro. Isto é muito raro. E o santo não tem que ter aí fica para trás. De modo que, voltando ao nosso programa, tudo isso para depois você dizer o que quer que eu fale. Falar aqui sobre, fazer conferência, por exemplo, sobre filosofia da arte, eu não sei fazer, não me interessa muito, e interessa menos. Agora, eu não quero desfazer em quem faça, e nem achar que contraria a espiritualidade, que não contraria. Que tudo aquilo que atende a dignidade da pessoa humana e enriquece o homem, tudo aquilo que não for contrariado, tudo aquilo se leva o homem a Deus, sabe? Sem dúvida. Mas, aqui o nosso curso está estabelecido que, sem dúvida nenhuma, é uma coisa mais concentrada. Aqui nós fizemos esse propósito já há uns 30 anos, não é? De modo que temos que cuidar mais especialmente do reino de Deus e tudo mais, em verdade, que podemos ir.